Então, retomando onde a gente tinha parado, né? A gente viu que a gente consegue reduzir, então, o número de ensaios, né? Ok, uma outra coisa importante, né, quando a gente fala em análise dimensional, né, é o que a gente chama de princípio da homogeneidade dimensional. A gente falou disso quando a gente viu a equação de energia em unidade de comprimento, né? E agora talvez fique mais claro para vocês, né, o que eu vinha falando, se bem que eu acho que pelas aulas passadas deu para ficar claro isso aí, né? E é o seguinte, né, uma equação com base física, né, ela deve ser dimensionalmente homogênea, né? Ou seja, todo termo que a gente soma, né, um com o outro, eles têm que ter a mesma dimensão. Então, se um termo tem dimensão de comprimento, todos os outros têm que ter também. Se um não tem dimensão, nenhum tem dimensão. Se um tem dimensão de potência, todos têm que ter de potência, e por aí vai. A gente já sabe disso, né, das equações que a gente vem tratando desde o começo da universidade, né? Mas agora eu estou dando nome para isso, né? Chama princípio da homogeneidade dimensional. Né? Então, na equação abaixo, ó, que vocês já viram, né? Da equação de energia em regime permanente, com duas portas e unidade de comprimento, a gente cansou de falar dessa equação, né? Todos os termos têm o quê? Unidade de comprimento, né? Então, e se o Z aqui é um comprimento, né? Então, todos os outros têm que ter unidade de comprimento, todos têm. Senão essa equação, né, ela não tem sentido, não vai ter base física. Inclusive, eles podem, né, a gente poderia, se eu dividir toda a equação aqui, por exemplo, por H e RR, por exemplo, né, ou dividir por um comprimento característico, o que vai acontecer com essa equação? Ela não vai ter dimensão nenhuma. Então, todos os termos serão adimensionados. Tá? Então, isso é comum em análise dimensional. Tá? Então, a gente sempre tem que checar isso, né, para ver se faz sentido ou não. Aí, outra coisa importante, ó, a gente tem variáveis nas equações, né? Variam, né, como o próprio nome diz, né? Vai variar caso a caso, né? E a gente tem constante, né? Numa equação. Essas constantes, elas podem ter dimensão ou não. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, essas constantes dimensionais, né? Elas podem, inclusive, variar caso a caso, né? E elas aparecem por causa do da física do problema, né? Da química do problema, se for um problema mais a química, né? E essas variáveis, elas existem assim na natureza, são como, por exemplo, a velocidade da luz é uma constante, né? Tem a constante de Boltzmann e por aí vai, são constantes que aparecem no meio da equação, né? E a gente tem o que a gente chama de constantes puras, que não têm dimensão e normalmente elas vêm de manipulações matemáticas. Então, por exemplo, olha essa equação aqui, né? Essa equação a gente conhece desde o colégio, né? Que é a variação da posição de um corpo aqui, né, submetido ao campo gravitacional, né, um corpo em queda livre, uma coisa assim. Né? A gente conhece essa equação, né, que a gente usa inclusive para calcular a trajetória parabólica, né, e coisas do tipo, né, desde o colégio. Né? Só que no colégio o professor normalmente coloca a equação e a gente vê que ela está lá. Depois, quando vocês entram na universidade, vocês devem ter visto em Física 1 de onde sai essa equação, né? Essa equação ela sai simplesmente quando eu digo que a aceleração de um corpo, né, em queda livre, ela é dada pela gravidade. E a gente integra isso aqui duas vezes, né? Então, a aceleração integrada duas vezes vão aparecer duas constantes, né? Então, essas constantes são dimensionais, né? Ou seja, vai aparecer a posição inicial e a velocidade inicial, certo? E a gravidade, ela é uma constante também que foi no início, a aceleração é igual à gravidade. Eu integrei uma vez, integrei a segunda vez. As duas integrações me dão esse meio de gt ao quadrado, porque eu tinha aceleração igual a g. Então, a velocidade é igual a gt. Né? E a posição é gt ao quadrado sobre 2. Então, o que eu quero dizer é que esse meio é uma constante que apareceu de manipulação matemática. É uma constante pura, ela não tem dimensão. Né? Então, tem o 1, claro, aqui, né, no V0, e o meio aqui são constantes puras. Né? O meio vem da integração duas vezes sobre g e ela não tem dimensão. Né? Maravilha. Né? Então, dito isso, ó, a gente tem uma equação desse tipo aqui. A gente vai usar ela, inclusive, né, para começar a ver o que a gente faz essas manipulações, né, para tirar a dimensão. Né? Então, a gente costuma definir dois tipos de parâmetros. Isso aí é jargão também. Parâmetro de escala, a gente usa ele na definição das variáveis adimensionais, né? Ou seja, a gente vai usar elas para tirar a dimensão do que a gente está trabalhando. Né? E a gente tem um parâmetro básico, né?
que são os demais parâmetros cujo efeito a gente quer mostrar. Então, normalmente, esse aí a gente não vai usar para tirar a dimensão, né? Então, uma observação, a ambiguidade na escolha, porque, como a gente está dizendo aqui, o parâmetro básico, né, os parâmetros básicos são aqueles cujos efeitos a gente deseja mostrar, né? Então, a gente escolhe ele dependendo do problema. Eu posso querer mostrar uma coisa ou outra, né, ou querer estudar o efeito, né, um efeito de algo, né, em particular, né, sobre a partir dos outros, né? Então tem que fazer a escolha adequada, tá? Então não é sempre a mesma coisa, né? Então a gente vai apresentar aqui, né, nos próximos slides, né, alguns exemplos de escolha de parâmetro. Então eu vou pegar o próprio exemplo que a gente tinha aí. Ó. Essa equação a gente conhece de longa data, né? Corpo em queda livre, né? S0 é a posição inicial, V0 é a posição inicial, S é a posição instantânea, né? G é a aceleração da gravidade, T é o tempo. Tranquilo, né? Tá bom. A gente tem três parâmetros aí, ó, S0, V0 e G. Digamos que eu tenho esses três parâmetros, né? Eu vou usar esses parâmetros como alguma coisa no qual eu quero avaliar o efeito sobre, né, o corpo em queda livre. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, dado uma posição inicial, posições iniciais diferentes, o que acontece com o meu objeto em queda livre? Né? Dadas velocidades diferentes, o que acontece com o meu objeto em queda livre? Dados campos gravitacionais diferentes, o que acontece com o meu objeto em queda livre? Né? Então, por exemplo, como é que um objeto em queda livre ele cai na superfície de Marte ou como ele cai na superfície da Lua, né? Ou na superfície terrestre, vai cair de forma diferente, né? Corpo em queda livre. Tá? Ok. Então, isso aqui desprezando arrasto, né? Como se fosse um corpo em queda livre no vácuo, tá? Faz um vácuo e deixa o corpo cair. Né? Então, a primeira opção, eu quero ver o efeito da gravidade. Então, o que eu preciso fazer? Então, obviamente, vamos aqui, da definição. Parâmetro de escala, usado na definição das variáveis adimensionais. Então, ele é usado para tirar a dimensão. E o básico é aquele cujo efeito eu desejo mostrar. Então, obviamente, o básico aqui vai ser a gravidade. Né? Se eu coloquei aqui escrito, mostrar o efeito da gravidade. Né? Então, como é que a gente faz? A gente vai usar o S0 e o V0 para tirar a dimensão. Então, eu estou pondo aqui com asterisco, é o que não tem dimensão. Então, obviamente, isso aqui não tem dimensão. E para o tempo, a gente constrói um tempo usando o V0 e o S0. Então, V0, se vocês pensarem no SI, né, é metro por segundo. S0 é metro. Se eu faço, né, por exemplo, V0 sobre S0, ele vai ter dimensão de 1 sobre segundo. Quando eu multiplico por T, que tem dimensão de segundo, ele perde a dimensão. Maravilha. Então, vocês peguem aí no caderno de vocês, ó, insiram isso aqui na equação original, vocês vão obter essa equação aqui, onde eu usei alfa aqui, definido como, né, como uma dada variável aí, né? Mas, enfim, nada aqui tem dimensão. Tá vendo? Nada aqui tem dimensão. E aí, quando eu ploto isso, eu caio nesse tipo de gráfico. Né? O S0, o S sem dimensão está aqui, desculpa. O meu tempo sem dimensão está aqui. E parametrizado, né, por esse parâmetro aqui, alfa. Né? GS0, V0 ao quadrado. Né? E eu tenho vários valores aqui. Então, quanto maior, né, maior o efeito da gravidade. Então, daqui a gente vê o quê? Que quanto maior a gravidade, né, maior a curvatura da minha parábola. Né? Então, ou seja, o corpo vai acelerar mais, né? É isso que a gente espera. Então, isso fica claro nesse gráfico. Né? Depois eu pego aqui a opção 2, ó, eu quero mostrar o deslocamento inicial. Obviamente, então, meu parâmetro básico é o S0. Eu não vou usar ele para tirar a dimensão do S e do T. Eu vou usar o V0 e o T, e o G, desculpa. E aí eu faço esses dois outros parâmetros sem dimensão. Então, se vocês calcularem, ó, nada disso tem dimensão. Tá? Então, é diferente do que a gente fez antes. Ó. Tá vendo? S e T0, né? O S agora dois asteriscos e T2 asteriscos, eles são diferentes. Por isso que eu falei que tinha ambiguidade na escolha da normalização ou da adimensionalização. A gente insere isso na equação, eu caio nessa outra equação aqui. Então, isso eu deixo para vocês fazerem em casa. Tá? Vocês podem ver que vocês vão cair exatamente aqui, né? Nessa equação que nada tem dimensão, então nenhum dos termos tem dimensão, a gente soma o princípio da homogeneidade dimensional, né? Eu somo tudo, aqui tem, não tem dimensão, nada tem dimensão. E aí eu ploto o que eu quero, né?
Então, o efeito da posição inicial vai me dar um monte de curva paralela, né? O que acontece é que elas saem de posições diferentes. O que a gente espera, né? Óbvio, né? Se eu deixo um corpo cair em queda livre de posições diferentes, eles vão acelerar do mesmo jeito. A única diferença é que eles vão, né, estar deslocados, né, no espaço, porque eu deixei o corpo cair de uma posição inicial diferente. E aí o terceiro caso, ó, eu quero mostrar o efeito da velocidade inicial. Então, o meu parâmetro básico vai ser o V0 e eu vou usar os outros dois, né, para tirar a dimensão, como eu estou fazendo aqui no... Agora a gente está usando 3 asteriscos, né? 3 asteriscos aqui, 3 asteriscos aqui. Então, tudo que tem 3 asteriscos não tem dimensão, né? Então, está aqui a normalização para o S, a normalização para o T sem dimensão. É uma outra normalização, tá vendo? Então, tá vendo? Por isso que eu disse que tem ambiguidade. Cai numa equação aqui sem dimensão, eu ploto ela e ela mostra aqui o efeito, né, da minha velocidade inicial sobre a queda livre, tudo aqui sem dimensão. Então a gente vê que simplesmente a velocidade, né, eu parto de uma velocidade inicial maior. Tá? Esse é o efeito. Aqui tá até errado no slide, ó, eu devia ter corrigido. Aqui é efeito de V0, tá? É V0. Depois eu mudo no slide que está na internet, que é um V0. Então, o que a gente vê do exemplo anterior? Né? O problema original envolvia 5 grandezas, depois o problema adimensional ficou alguma coisa desse tipo aqui, ele fica mais fácil de ser tratado, ele cabe num gráfico, né? O original não caberia. Né? E se eu fizer, né, o número, né, de grandezas do problema original menos do problema adimensional, cai o número 2, que é igual ao número de dimensões fundamentais envolvidas, que é o comprimento e o tempo. Né? Ele não envolve temperatura aí, né? Nem massa, né, nesse problema. Né? Não aparece nem massa nem temperatura. Pode ver aí da equação lá de cima. Né? Então, essa é a ideia de um teorema que a gente vai apresentar na sequência, que se chama teorema Pi. Né? Depois, uma segunda observação, a escolha das variáveis de escala é feita caso a caso, né? E os grupos adimensionais resultantes têm diferentes interpretações. Então, com isso, a gente acaba essa primeira parte, né? E a gente vai falar na sequência, né, do que a gente chama de teorema Pi. Tá?